E aí, galera, tudo bem? Tá no ar o Linha de Quatro. Como vocês podem perceber, temos um novo craque no nosso time, é o Ale Oliveira de São Paulo. Ale, meu companheiro de longa data, seja muito bem-vindo, viu? Falo em nome de todos. Obrigado, Saraiva. Um prazerzaço reencontrá-los, né? Todos grandes amigos de longa data. O Caco é o mais antigo, depois veio o Bob e você. Prazerzaço estar com vocês. Ó, já vou chegar chegando, né? Já que é para jogar, vamos chegar jogando. Para mim, o destaque do fim de semana aqui em São Paulo é a classificação do Palmeiras para mais uma final, mas não pela classificação, mas sim pela fome que esse time do Palmeiras tem em conquistar títulos. 11ª final de Abel Ferreira. A 4ª seguida de Campeonato Paulista. Quem consegue parar esse Palmeiras? Não sei. Amigo Bob, lugar melhor que BH não há, né? Tem destaque daí também? Boa tarde. Ale, que bom falar com você. O destaque aqui é o seguinte: Paulo Pessolano abandonou o barco, viu que não dava para levar a temporada e já tinha avisado há muito tempo que não ia ficar até o final do Campeonato Mineiro. Ele está fora e o Cruzeiro anunciou Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, o popular Pepa, como treinador para a temporada. Legal, olha só, tudo bem, Bob? Ale, seja bem-vindo, Saraiva. Olha só, o Internacional começa empatando na decisão, na semifinal, da primeira semifinal contra o Caxias, e o desempenho não é bom, mas não tem como dizer que o destaque não seja a primeira derrota do Grêmio do Soares, e com Soares errando seu segundo pênalti consecutivo, com expulsão de Kahneman, ou seja, o pior jogo do Grêmio, sem desmerecer o que o Ipiranga fez, o que o Caxias fez contra o Internacional, mas essa vantagem do Ipiranga, da maneira que foi, surpreende, a gente vai falar mais sobre isso. Pois é, Caco, exatamente. Foi a primeira derrota do Grêmio, né, no Campeonato Gaúcho, era o único invicto e perde logo no primeiro jogo da semifinal. Acho que aqui no Rio, o destaque é o Germancano, argentino, que fez 4 gols no sábado contra o Volta Redonda, e é o Flamengo avançando a decisão do Campeonato Carioca. A gente vai discutir se já dá para ver uma evolução no time do Vitor Pereira ou se é mais, de fato, pelo desempenho individual dos jogadores. Agora, eu vou começar o nosso programa aqui, amigos, falando de um tema nacional, não é? O Richarlison, atacante do Tottenham, sofreu uma lesão na última rodada da Premier League, e o Yuri Alberto, do Corinthians, foi o convocado. Ale, é o melhor nome? O Pedro fez 2 gols ontem contra o Vasco, foi a Copa do Mundo, mas parece que ele não está nos planos do Ramon, do técnico interino, Ale. Eu acho que também tem a questão do Flamengo estar na final do campeonato, acho que tem isso também, não tirar um jogador que está, né, nessa fase de competição. Acho o Pedro melhor que o Yuri Alberto, já mostrou isso em temporadas passadas, mas acho legal dar essa oportunidade para o atacante do Corinthians. É um atacante que tem velocidade, que se mexe muito bem, tem muita força física, tem finalização. Eu já fiz matérias com o Yuri Alberto antes antes dele se destacar no Santos, antes de ele ir para o Internacional e muito antes ainda de jogar pelo Corinthians. Ele se prepara também nas férias, ele se prepara também entre os treinos, ele tem um cuidado muito especial com a parte física dele. E isso a gente pode ver em campo, né? Um cara que se doa muito. Eu acho que é interessante, se você pensar a longo prazo, né? Muita gente coloca o Yuri Alberto e Pedro como os atacantes da próxima Copa do Mundo. Né? É uma oportunidade que ele tem que agarrar, que tem que chegar lá e fazer e começar a contar a sua pontuação de milhagem, né? Porque na seleção é assim, você é que nem uma milhagem de companhia aérea. Você vai juntando os pontinhos para lá na frente poder trocar por uma Copa do Mundo. Eu acho uma excelente oportunidade e não vejo nenhum exagero na convocação dele, pelo momento que os outros atacantes estão passando e porque ele já mostrou, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado, principalmente, e o que ele vinha apresentando no Campeonato Paulista. Aliás, você está frisando um pouquinho ali, não sei se tem como, enfim, mudar aí, talvez parear o telefone, não sei. Mas tá tranquilo. Bob e Caco, querem dar um pitaco no Yuri Alberto? Cara, é o seguinte, eu acho que se fosse uma convocação para um evento importante, ou já pensando realmente na preparação, na formação do grupo e tudo mais, não seria o primeiro nome, na minha opinião. Acho que o Pedro, sem dúvida, estaria na frente para essa posição. Ali falou bem, Pedro e Yuri Alberto podem fazer parte da seleção brasileira. Podem, mas acho que aí haveria outras possibilidades. Agora, é uma convocação simbólica, né, gente? O Ramon não vai ser o treinador da seleção brasileira,
né? Assim, ele está fazendo ali pro amistoso e tal, tudo mais. Acho que vale levar o cara como, assim, se o Pedro não estivesse comprometido na final de campeonato, como o Hulk, se não tivesse comprometido na final do campeonato, merecia também, né? Porque está fazendo um início de temporada muito bom. Mas não acho que vai fazer muita diferença para o Yuri Alberto esta convocação, porque acho que essa convocação não vai refletir exatamente o caminho que a seleção brasileira vai seguir no próximo ciclo, não. Caco, antes do pitaco, só uma Só informação, né? Sim. Porque é data FIFA, e aí os estaduais, o jogo do Brasil é no próximo sábado, os estaduais vão parar, e aí só vão voltar no outro final de semana. Vai lá, Caco. Eu só vejo pelo seguinte aspecto, assim, de estratégia de seleção. Eu concordo com a questão do Alê, do fato do Pedro ser melhor e há até um momento, como não é um jogo de competição, enfim, ainda é o início de preparação de seleção, não tem por que tirar um jogador do Flamengo agora no momento decisivo, ainda mais o momento conturbado que está passando o Flamengo. E se o Corinthians estivesse talvez na decisão, né, buscando uma vaga para a final, enfim, eu acho que seria o mesmo critério. Agora, eu vejo que talvez por estratégia, eu pensaria o seguinte, por próximo ciclo, parar com esse negócio, opinião bem minha mesmo, de preparar a seleção ao longo dos anos. Eu preferia, assim, a cada ciclo de 3, 4, 5, 6 meses, contratar os melhores caras que estão jogando naquele momento. Por exemplo, hoje eu levaria o Hulk para a seleção brasileira. Nesse momento eu levaria. Eu não sei, ele já está numa idade avançada, como ele estará lá, mas eu gosto quando o Hulk está desse jeito. Eu acho ele um jogador agressivo no ataque, com muita força física, habilidade. Se ele jogar assim, próximo da Copa, por que não? Para mim, talento não tem idade, o cara não esquece. É mais a questão física. E ele é um touro, é um cara muito forte, acredito. Não estou projetando ele para lá, mas estou argumentando nesse sentido. Mas como ele também está decidindo o Campeonato Mineiro, tá de bom tamanho o Yuri Alberto, que merece por tudo isso que o Alê falou, acompanhei no Internacional, que dedicação que tem esse jogador para fundamento, para pós-treino, ele é muito preparado para isso. Amigo, seguinte, eu acho que esse assunto me deu um gancho aqui para a gente falar aí de um final de semana de centroavantes, não é? O Cano fazendo 4, o Hulk sendo decisivo mais uma vez, o Soares perdendo pênaltis, mas sendo importante para o Grêmio também. Tem o Yuri Alberto convocado, o Pedro, que fez 2 gols. E se vocês tivessem o poder de escolher um centroavante em atividade no futebol brasileiro para o seu time, Alê, quem que você escolheria? Eu sou técnico ou sou dirigente? Ou sou só torcedor? Pode responder os dois. Eu vou fazer as duas coisas, porque se eu fosse dirigente, eu buscaria um atleta mais novo, que me renderia uma venda que trouxesse dinheiro para o clube. Então, nessa questão, eu ficaria com o Yuri Alberto ou o Pedro, ficaria na dúvida. Eu apostaria mais no Yuri Alberto, deixa eu fazer aqui a coisa de São Paulo. Assim, eu acho que o Yuri Alberto tem mais evoluído que o Pedro. O Pedro já foi para a Europa, né, naquela coisa assim, para ser negociado, bateu e voltou. O Yuri foi para um centro mais marginalizado, né, que não é um centro tão específico, tão com o olhar do mundo, que é na Rússia, Ucrânia e tal, e não chamou tanta atenção. Mas é um jogador com condições de jogar assim na Europa. Agora, pelo momento, eu estou com o Caco. Assim, para mim, o melhor centroavante jogando nesse momento é o Hulk. Né, que é um cara agressivo, que chama jogo, que briga com os caras, briga com a imprensa, briga com o técnico, briga com tudo. Eu gosto desse cara, que seja provocador, que entenda a provocação e mostre em campo. Eu acho que o Hulk é esse cara. Para o meu time, ele caberia certinho. Se eu fosse o técnico. Dirigente, eu levaria o Yuri Alberto. Fala, boy. Cara, é o seguinte, se eu fosse dirigente, eu contrataria o Pedro. Né, porque eu acho que dá para fazer dinheiro mais rápido, digamos assim. Acho que ele vira mais rápido nesse sentido. Já é, né? Mas, enfim, teria um mercado um pouco mais rápido. Agora, para resolver o problema do time, no momento, tecnicamente, o Hulk. Porque ele está jogando num time que não favorece a forma dele jogar. Né? O esquema que o Kudê está usando dificulta muito a vida do Hulk e ele está resolvendo praticamente sozinho. Né? Batendo falta, marcando alto sozinho, roubando bola, fazendo gol. Quer dizer, o Paulinho está numa boa fase? Tá, é um bom companheiro e tudo mais, mas o esquema do time não joga para ele. E mesmo assim ele está sendo decisivo. Hulk. O Pedro e o Hulk são jogadores que jogariam
em qualquer equipe do futebol brasileiro e certamente seriam titulares. É difícil eles disputarem posição em algum time. Pode até ser que sim, o Hulk no Flamengo, com tantos jogadores que tem o Flamengo, né? Mas por isso que o Ale, eu vou ficar empatado exatamente nas palavras do Ale, essa coisa, e eu já tinha defendido o Hulk. Para clube, para agora, até pela questão mercadológica, claro que não. Mas o clube, para beneficiar o clube e ganhar títulos e conquistar coisas agora, talvez a minha preocupação, né, como dirigente até mesmo, seria assim, eu preciso melhorar o meu time no ataque, eu não quero vender o Hulk, eu quero que ele fique aqui, então eu vou contratar um cara que vai ficar, né? A questão mercadológica, por isso que meio que empata os dois, mas eu fico com o Hulk, prefiro o Hulk, assim, porque resolve mais em outros aspectos. O Pedro tem uma certa limitação, não técnica, mas em termos de resolver em alguns momentos. Eu vou puxar a sardinha não gostou da minha opinião, pelo lado. jeito. Fez cara feia ali para minha opinião, Saraiva. Não, eu vou puxar um pouco para o meu lado. Acho que se você comparar o jogador, o Hulk é muito mais jogador do que o Cano. Muito mais. Mas eu estou muito impressionado com o Cano desde o ano passado. O cara fez 4 gols sábado e fez gol de tudo que é jeito. Então é impressionante. Ele foi o artilheiro do futebol brasileiro na temporada passada. Agora já assumiu a artilharia do Campeonato Carioca. Concordo com o Bob, assim, acho que no Fluminense ele tem ali mais gente auxiliando, né? O time joga para ele, o Ganso, o Arias e outros. Mas o argentino, faz gol de tudo que é jeito. Bob, vou passar a bola para você. Até do meio campo. Para a gente falar da saída do... Oi, Ale, desculpa. Não, até do meio campo ele faz gol. Ele faz gol de tudo que é jeito, até do meio campo. Exatamente. Bob, passa a bola para você, Bob. Saída do Paulo Pesolano já era algo anunciado, né? Já era esperado. E aí o Cruzeiro anunciou, então, o português. Eu até anotei o nome dele que você falou aqui, Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, né? O Pepa. E eu fiz uma pesquisa rápida aqui, ele foi campeão em 2016 da Taça da Liga de Portugal pelo Tondela. Tondela, então, foi a sensação ali em Portugal naquele ano. 2 temporadas comandando o Passos Ferreira. Depois uma temporada no Vitória de Guimarães e estava no Al-Ta'i da Arábia Saudita, um clube também inexpressivo. Qual é o legado que deixa o Pesolano? Qual é o prejuízo aí dessa saída para o Cruzeiro? O que você espera aí do trabalho do Pepa? Cara, é o seguinte, eu acho que o legado que o Pesolano deixa é o Cruzeiro na primeira divisão, né? O que ele fez na temporada, né, na Série B, eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que ser eternamente grato a ele, né, porque ele conduziu o Cruzeiro de volta à primeira divisão. Agora, ele não conseguiu encaixar o elenco ou as possibilidades que lhe foram dadas para que o time evoluísse um mínimo dentro do campeonato estadual para deixar um time seguro para o campeonato brasileiro. Aí tem várias coisas. Você vai dizer assim, o trabalho do cara é ruim, ou ele já estava desgastado com o grupo. Nada disso a gente tem informação para dizer, né? A última impressão é que fica no futebol, ou seja, ele fez um campeonato estadual ruim, onde não conseguiu se classificar para a final, né? Quase não se classifica nem para semifinais, né? O que seria uma coisa estranhíssima. Aumentou uma estatística do Cruzeiro aí, que já 7 jogos consecutivos perde para o América. E isso, enfim, fica uma impressão ruim. Mas eu acho que tem que fazer um recorte nesse Campeonato Mineiro e pensar, como você falou, no legado dele. Ele levou o Cruzeiro à primeira divisão. Muito bem. Eu acho que a diretoria do Cruzeiro já sabia, né? Tanto que hoje na coletiva, um pouco mais cedo, a diretoria do Cruzeiro disse, olha, lá desde o jogo contra o Pouso Alegre, a gente já entendia que seria difícil, porque o time não estava reagindo e tudo mais. E desde o início da semana passada, o Pesolano meio que já tinha comunicado, né, a equipe do Ronaldo que não ficaria. Tanto que a equipe do Ronaldo já tinha começado a sua conversa com o Pepa, que, como você disse, é um treinador que tem uma carreira curta, digamos assim, é um cara novo. Eu conversei com alguns amigos da SIC de Portugal, eles me disseram que, mesmo sendo um treinador com um histórico de mais derrotas do que vitórias,
eles têm uma impressão muito boa do trabalho dele, que ele consegue montar times com elencos bem modestos, né? Ele fez um bom trabalho no Passos, como você falou, ele fez alguns bons trabalhos com times muito modestos, e o Cruzeiro não vai ter muita coisa para trabalhar, não, cara. Então, eu acho que o perfil é muito esse, assim, de um cara que consiga extrair, perdão, um pouco mais do que o Cruzeiro consegue buscar no mercado. Mas, de fato, a gente precisa ver ele chegar, né, com a sua comissão técnica e ver o que vai acontecer. É uma aposta. É mais um cara que a gente viu muito pouco, né? A gente tem pouquíssimo parâmetro dele num time do tamanho do Cruzeiro, com a exigência do Cruzeiro, com o peso da camisa do Cruzeiro e mais, jogando um campeonato brasileiro. Ele tem 27 dias para estrear contra o Corinthians, simplesmente. Então, a gente precisa ver como é que ele vai se virar com isso. Levantei o dedinho aqui só para falar uma coisa, nem em relação ao que o Pepa, né, tá chegando aí para fazer o trabalho no Cruzeiro, acho que concordo com o Bob, né, vai ter que acelerar, mas a questão... Ale, o torcedor do Cruzeiro está deixando claro que é Pepa. Pepa é do desenho animado. Tá? Boa. Já é bom ir corrigindo, porque a frequência de desenho aqui em casa me leva ao erro. A questão, assim, que eu queria falar, só para tocar na questão do Cruzeiro, eu achei é bom para o Cruzeiro, com todo respeito ao gigante ao Cruzeiro, não ter vencido o América e ido para a final do Campeonato Mineiro. Porque ia passar para o torcedor, para os dirigentes, que seria uma mentira. O Cruzeiro está numa reconstrução, e a reconstrução se faz de fora para dentro. Se você passa para a final do Campeonato Mineiro, você ia cortar etapas. O América está na frente nessa construção, nessa formação de clube e estrutura, totalmente hoje em dia. O Cruzeiro está se reconstruindo. É bom para ver, assim, falta coisas aqui dentro, faltam elementos, faltam jogadores, falta estrutura de alguma forma. O Cruzeiro é um gigante que vai se reconstruir, mas tem que passar por cada etapa. Só para puxar o gancho do técnico, quer falar alguma coisa, Saraiva? Eu ia te perguntar uma coisa. Eu ia te perguntar sobre o Vitor Pereira, né? Que ontem o Flamengo voltou a vencer o Vasco da Gama na semifinal. Deu para ver alguma mudança na equipe do Flamengo? É um time melhor hoje do Vitor Pereira do que era na semana passada? Olha, boa pergunta. Antes, só lembrando que a gente ainda nesse programa, Bob, vamos projetar a final do Mineiro, tá? Falar um pouquinho de Atlético Mineiro e América Mineiro. O Alê, eu acho só em relação ao técnico do Cruzeiro, é interessante assim, mas claro que é uma aposta, né? É importante dar respaldo como Deus deu para o Pesolano num degrau abaixo que era a segunda divisão. Agora o negócio é mais complicado, é Série A, são exigências maiores para o Cruzeiro e tem que ter paciência com o técnico que vai começar um trabalho que não tem o histórico nem do Vitor Pereira, por exemplo. Já chegou aqui para muita gente desconhecido. Ele é mais conhecido pelo que fez no Corinthians do que pelo que fez fora. Mas me agrada muito porque eu gosto, mesmo os desconhecidos e bons trabalhadores, bons profissionais, a escola portuguesa de futebol, de treinadores, é muito interessante. Só para um último detalhe, eu acho que assim, ele fez um trabalho no Passos de Guimarães que era o seguinte, precisava manter o time na primeira divisão. E foi isso que ele fez. E acho que é exatamente a missão do Cruzeiro para essa temporada. Ficar na primeira divisão. Então, esse é o grande desafio. E só como um detalhe estatístico, só para a gente refletir um pouco, não precisamos discutir sobre isso agora, ele é o 8º treinador português no futebol brasileiro na primeira divisão. Jogando esse ano. 8. É impressionante. Ali, quer refazer a pergunta, Ali? Vou refazer. Você vê melhoras na equipe do Flamengo em relação à semana passada, alguns jogos atrás, em relação a esse time que venceu o Vasco, que se classificou para a final do Campeonato Carioca, Saraiva? Ali, não vi muita evolução, não. Acho que o que fica é o Flamengo ganhou os 2 jogos do Vasco, perdeu na fase de classificação e ganhou os 2 da semifinal. Ganhou com sobras? Não. O primeiro jogo foi muito equilibrado. Acho que o que fez a diferença ali foi que o sistema defensivo do Vasco cometeu muitas falhas, como cometeu também no jogo desse domingo, no jogo de ontem, e o Flamengo acabou sendo mais eficiente. Ainda acho que mais na questão individual do que na questão coletiva, né? O Vitor Pereira continua fazendo opção do Everton Ribeiro no banco.
Ontem ele tirou a Arrascaeta, o Matheus França jogou muito bem, fez a diferença, o menino da base, aí mérito para o Vitor, né? De estar enxergando isso, de estar tentando encontrar soluções. Cebolinha hoje parece que é titular. Pedro jogou bem, né? Foi eficiente. E ele tirou o Gabigol mais uma vez aí, foi vaiado de forma uníssona no Maracanã, eu diria, né? Então, assim, o que fica são as 2 vitórias. E o que vai ficar é quem vai ser o campeão. Essa é a questão. O torcedor apaga essa semifinal no instantinho. Se o Flamengo, de novo, perder para o Fluminense a decisão do Campeonato Carioca. Posso passar a bola para vocês aí? Vocês enxergam o Fluminense nesse momento favorito para conquistar o bicampeonato? Ou o Flamengo, pela qualidade, empata ali nas possibilidades? Cara, para mim, o Flamengo sempre é favorito pelo elenco que tem, mas com essa estabilidade que o técnico, que para mim não encontrou ainda o time, desmanchou o time anterior e não construiu um novo ainda, o Diniz leva uma vantagem de uma equipe que está muito mais equilibrada, muito forte ofensivamente e que tem ótimas possibilidades de se aproveitar disso para passar pelo Flamengo. Mas eu vejo sempre que os jogadores do Flamengo a qualquer momento podem resolver, e se naquele dia der certo com a qualidade que eles têm, eu ainda acredito que o Flamengo é favorito. É uma questão mais de equilíbrio do técnico, o trabalho do Fluminense e essa estabilidade do Flamengo, mas ainda penso que o Flamengo sempre será favorito com o elenco que tem. A exceção ao Palmeiras, que tem elenco e muito mais qualidade e equilíbrio ao longo do tempo. Esse é complicado do Flamengo enfrentar. É isso aí, cara. Eu acho que assim é a mesma coisa que eu falei das outras finais que o Flamengo disputou com o Vitor Pereira. Se o Flamengo vencer, é pela força dos seus jogadores, pelo talento dos seus jogadores, os caras dentro de campo ir lá se resolverem e falar assim, moçada, é assim, vamos fazer desse jeito e tal. E a gente já entrevistou jogadores o suficiente para saber que quando os caras querem fazer do jeito deles, eles fazem. Não é? Então, tudo bem, a pré-eleição o cara falou aquilo, mas nós vamos jogar de outro jeito e ponto final. Então, o Flamengo, se vencer, é pela força dos seus jogadores. Mas eu acho que o Fluminense é o favorito. Eu tô com o Bob. Acho que o Fluminense vem jogando melhor com jogadores tão decisivos quanto os jogadores do Flamengo. Eu acho que o Fluminense está um degrauzinho na frente. Evidentemente que o elenco do Flamengo é absurdamente melhor que o do Fluminense. Absurdamente não, mas é melhor, né? E passa muito assim, a Arrascaeta jogando bem, cara, para achar o Flamengo vai ser difícil. O Pedro jogando bem, para achar o Flamengo vai ser difícil. O Gabigol jogando bem, para achar o Flamengo vai ser difícil. Só que o Vitor Pereira faz 2 coisas muito, para mim, estranhas. Coloca o Gabigol para jogar aberto, mas o Gabigol não toca na bola. Ele fica minutos sem tocar na bola. Ele tá jogando com 3 zagueiros, é a estrutura que ele montou, e aí faz trocas que ninguém entende. As mexidas no time, ele mexeu no time ontem no segundo tempo com 14 minutos e tirou a Arrascaeta e tirou o Gabigol. Cara, até eu aqui no sofá vai. Também não se ajuda, né, velho? Exatamente, não se ajuda. Os jogadores aqui do Corinthians, em São Paulo, né, chegaram a dizer que ele usa um esquema que ele não treina. Entendeu? Vamos jogar assim, mas, não treinamos. Maravilha. Os jogadores reclamam e ele fala assim, não, beleza, e mantém, sabe? Eu acho que existia. No Corinthians existia isso. Não sei se ele mudou, né, em relação ao Flamengo. Mas só para finalizar assim, eu acho que hoje o Fluminense é um time melhor que o Flamengo. Então, por isso, é um time favorito na final do campeonato. Isso me lembra uma banda que eu tocava com um amigo, que a gente fazia o set list assim e tal, e aí a gente chegava para tocar, ele era o vocalista assim. Aí no meio do show ele falou, vamos tocar aquela? Aí a gente falou assim, cara, mas a gente não ensaiou essa aí. Não, mas vocês são bons pra caramba. Todo mundo sabe, vai tocar. Pô, mas... Aí, tipo, metade do show a gente não tinha ensaiado, entendeu? Muito amigo esse vocalista. O cara decidiu tocar na hora. É quase arriscado, hein? Como vocalista é o cara que dá o tom do show, né? Ele chegava no microfone e falava, agora nós vamos tocar essa música. Ele fala, quem? Como? Não sei. Nós nunca tocamos isso junto. Mas tipo aí, né? Muito bom. Mesma coisa que a gente combinou o roteiro aqui, e eu decidi fazer uma pergunta que não tem nada a ver, né? Mas olha treinar aqui. Para quê, então, né? Se não vai fazer aquilo no jogo, vai treinar para quê? Mas olha aqui, eu também acho o Fluminense favorito hoje. Pelo conjunto, pelo trabalho do Fernando Diniz. Claro que o Flamengo é um time que individualmente tem mais qualidade, mas o Fluminense também tem qualidade, tem jogadores
em ótima fase. A freguesia do Flamengo contra o Fluminense já é longa, incomoda, tem um aspecto emocional nisso aí também, né? Mas é clássico, afinal, isso tudo que eu disse não significa nada, né? Pode dar tanto um quanto o outro, né? Possibilidades iguais, eu imagino. Vamos falar do Palmeiras, Ali. Então, o Palmeiras dos grandes aí é o único classificado para a decisão paulista. Já pode dar taça para o Verdão, Ali? Cara, eu acho que o Palmeiras tem a obrigação de ir buscar a taça, né? Nesse cenário que se formou por ser o único grande na disputa. Já era favorito antes do campeonato começar, né? Por tudo que cerca o Palmeiras hoje em dia. Né, já era favorito com todo mundo. Agora ele é ainda mais favorito. Né, no jogo de ontem, né, contra o Ituano que tirou o Corinthians nos pênaltis, né, da semifinal, foi um jogo que só o Palmeiras jogou. Eu até anotei aqui 64% de posse de bola, o Palmeiras finalizou 24-8, só que 11 foram no gol e uma no gol do Ituano. Então só deu o Palmeiras. Né, o gol saiu do Murilo lá no segundo tempo, muita gente falando que foi falta no Gustavo Gomes, o pessoal dizendo que não foi, enfim, é super discutível. Agora, só não dá para discutir que esse Palmeiras é muito bom, esse Palmeiras do Abel é muito bom, o Abel é muito bom, que ele consegue manter uma fome absurda na equipe. Absurda. Porque esse time do Palmeiras é o mesmo. Faz 3 anos que estão jogando juntos aí. Saiu o Danilo, entrou o Gabriel Menino, tá jogando bem, não tá devendo nada para ninguém. Existia assim uma questão conturbada aí da torcida reclamando com a Leila, a presidente, por contratações, né? E daí se descobriu que a Leila não estava com dinheiro para o carnaval, e daí via chegando essa reclamação, né? E, tipo, não tem o que reclamar do Palmeiras. Os caras jogam bem, se dedicam, estão ganhando. Pelo amor de Deus, se perder o Campeonato Paulista, né, que eu acho muito difícil, não dá nem para cobrar, fala assim, nossa, esse time não podia perder. Não, perdeu, beleza, segue-se. Que continua sendo um time forte. Então, eu acho muito interessante, né? O Bernardinho que dizia isso, né? Trazendo um pouquinho do vôlei, puxar a sardinha para o meu lado também um pouco, que dizia assim: ganhar é muito difícil, mas se manter campeão é muito mais difícil do que ganhar a primeira vez, né? Porque daí todo mundo quer ganhar de você, e isso muda, e você tem que manter a sua fome, a sua vontade. Na final do Campeonato Paulista do ano passado, o Abel chegou a falar assim que o que ele faz com os jogadores é tirar o comodismo deles. Né, ele deu exemplo, né, ele fez uma analogia assim: os meus jogadores sentam em banco sem encosto, né, porque se for encostar, vão cair. Né, ele usou essa analogia para dizer assim: é para sentir incomodado, eu consigo fazer que eles se incomodem e busquem títulos, busquem fazer o que eu peço. Enfim, é muito difícil fazer isso, porque o técnico não é só conhecer tática, ele tem que administrar um grupo, ele é um coaching, ele é um motivacional, ele é um influenciador, né, tem que administrar egos, tal, e ele consegue fazer isso muito bem, muito bem. É uma questão simples, assim, é muito chato enfrentar o Abel, mas deve ser ótimo jogar do lado dele. É verdade. O Bob Cato, só passar essa bola que eu achei interessante que ele falou, que independentemente do resultado, que o Abel segue, né? O Abel não balança pelo trabalho que faz. Vocês concordam com isso? Mas perder o Paulista para um time pequeno, um time menor, né, de menor expressão, seria um vexame, né, Bob? Cara, o Mano Menezes costumava falar, falou para mim algumas vezes, falou assim: campeonato estadual não vale nada, mas perde para você ver. Esse aqui é o detalhe, né? O que acontece é o seguinte: eu acho que não vai interromper, vai gerar ali uma frustração mínima. Alguém pode ir lá e falar assim: tem dinheiro para comprar avião, mas não tem dinheiro para comprar jogador, não sei o quê, é uma bobagem dessa qualquer, mas começou o Campeonato Brasileiro, a coisa anda novamente. O Abel está fazendo faz um trabalho espetacular, né, como a gente sabe no Palmeiras. Então, se perder o Campeonato Paulista, acho que não muda nada, não. Se mudar, é por absoluta incompetência da diretoria. Só falo isso. Vai lá, Caco. Eu não vejo nenhuma possibilidade, porque ele tem uma... Geralmente, o técnico, quando cai numa situação como essa, ele já vem caindo de outras situações. Há uma contagem regressiva, assim... Está dando errado ali, existe uma estabilidade, ele já passou por momentos mais difíceis, ele tem muita gordura para queimar, e mesmo, claro que agora o peso do título estadual ficou maior, né, porque não tem o Corinthians, não tem o Santos, nem tanto pelo que o Santos vem fazendo, ou não fazendo, mas não tem o São Paulo, mas até mesmo se não tivessem passado, encarar o Santos numa final, é diferente, né?
Tu perder para o Santos pela camisa, pela história, é diferente. Claro que fica um pouco assim, não é legal o Palmeiras, ele tem a obrigação de ser campeão, mas isso não vai mudar o trabalho, o planejamento do Palmeiras, do melhor trabalho feito no Brasil, que é o do Abel, há muito tempo, e por isso o Palmeiras ainda é a grande equipe brasileira por todo esse equilíbrio. Ele junta isso, ele pode vira e mexe perder uma ou outra competição, mas ele vai estar disputando todas, com certeza, no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista. Ele sempre vai ser aquele que está disputando os títulos e um dos times a ser batido, porque ele é o melhor time mais equilibrado hoje no país. A gente esperava que o Flamengo ultrapassasse, não conseguiu, porque ele não é sustentável. O Palmeiras, ele é sustentável, ele se sustenta por muito tempo. Muito isso do que o Bernardinho falou que é difícil, o Abel Ferreira está conseguindo. O Caco, eu já vou, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, mas já vou devolver para o Caco para a gente falar do Campeonato Gaúcho, né? O Grêmio perdeu o primeiro jogo da semifinal para o Ipiranga, que pelo segundo ano seguido mostra muita força, né? No futebol gaúcho. De quebra, o Grêmio perdeu a invencibilidade e o Ipiranga tem a vantagem no empate, cara, no segundo jogo. Algum risco aí do Grêmio cair na semifinal? Não, e leva para os pênaltis se perder por um gol pelo regulamento. Então, isso. A vantagem é maravilhosa do Ipiranga. O Renato até fala na coletiva que pelo fato do Grêmio ter feito a melhor campanha, espetacular a campanha do Grêmio, muito à frente de todos, com Soares, a equipe toda equilibrada, o Grêmio deveria ter uma vantagem maior, mas o regulamento foi feito antes do campeonato. Falar isso agora, aí não adianta muito, né? Mas o Renato talvez esteja reclamando para que para os próximos anos mudem o regulamento. Mas para mim não coube muito essa reclamação do Renato num momento como esse. Eu não sei se isso quebra um pouco a confiança do Grêmio, porque o Grêmio tinha muita confiança. E eu falava, o que eu esperava que o Inter fizesse um pouco com o Grêmio foi o Ipiranga, do Luizinho Vieira, que é um técnico ofensivo. Aliás, pela primeira vez nós temos dois times do interior que não são aqueles times do interior retranqueiros contra a dupla Grenal, que se fecham e jogam só em contra-ataque. Não, eles propõem o jogo. O Caxias também é assim, né, do Thiago Carvalho. É um time que vai para cima e assusta a dupla Grenal. Ele impõe um certo ritmo e dentro do seu estádio, claro, um gramado um pouquinho pior, mais esburacado, mais pesado. Então eu não sei, eu falava que o Grêmio precisava ter a sua zaga testada. Ela ainda não tinha sido testada. E o Inter não conseguiu fazer isso. Eu acreditava que o Inter pudesse fazer isso. Já o Ipiranga conseguiu. E aí o que aconteceu? O Kahneman se atrapalhou, comete penalidades, é expulso. A defesa do Grêmio teve sérios problemas e é algo a ser construído. Claro que o Grêmio perdeu os jogadores, eu até anotei aqui. O Grêmio pode ter 6 desfalques para o jogo. Mais problema ainda. O Fábio lateral, o PP, que já não joga, o Cristal de dúvida porque não começou o jogo, o Carbajo e o Vila Sante estão convocados. Então, mas tem ainda o Ferreira, o próprio Soares, que errou a segunda penalidade. Eu não vejo isso como problema. Eu só vejo assim, será que alguém vai ter a coragem de dizer que, de repente, dá um tempo para o Soares e outro vai bater? Como é que vai ser isso daqui para frente? Né, se ele continua batendo ou vão trocar, porque é complicado dizer para o Soares, deixa que eu bato. Imagina se esse cara erra, ou se o Renato resolve tomar essa decisão. Complicado isso do Grêmio. Já o Internacional, o que eu penso é que o Mano tinha um time que cresceu, estava muito bem no ano passado, criou-se uma ilusão de que com as contratações que vieram, o Inter iria melhorar. Mas o Mano, ele perdeu o time do ano passado e ainda não encontrou um time para esse ano. Então, a situação do Inter é complicada. Poderia ter perdido para o Caxias. Não jogou bem, colocou Matheus Dias como volante, colocou o Dione, o próprio Maurício, perdeu muita intensidade no meio de campo e o Luiz Adriano não recebendo muitas bolas e tendo o Pedro Henrique como titular e o Wanderson entrando no segundo tempo. Então, são duas equipes. Aí eu é que vou colocar uma pergunta para vocês. Com tudo isso que falei, vocês acreditam? E outra coisa, Saraiva, é no próximo final de semana. O Campeonato Gaúcho, assim como o Gaúcho tem mania de contrariar muita coisa, uma mania, vai ter Campeonato Gaúcho na data FIFA. É sábado e domingo, os jogos são sábado e domingo. O Carioca e o Mineiro é que pulam o próximo de semana. O Paulista pula ali? Não sei, vou até conferir aqui. Vamos conferir, mas fala, Caco, finaliza aí, desculpa. Não, e aí é o seguinte, vocês acreditam que mesmo com tudo que falei, são boas equipes. Olha o Ipiranga, o que fez na Copa do Brasil, né, contra o Bragantino.
É uma equipe que tem demonstrado qualidade. Será que eles vão conseguir eliminar e teremos uma final assim inédita de duas equipes do interior? Claro que lá no passado, agora não me recordo se o Brasil de Pelotas pela primeira vez quando foi campeão foi contra a Inter ou Grêmio, sinceramente não me lembro. Mas para mim é inédita nos últimos tempos, nos últimos 50 anos, não tem uma final de duas equipes do interior ou a dupla Grenal fora de uma decisão. Então vocês acreditam nessa possibilidade, os dois serem eliminados e termos uma final do interior do Rio Grande do Sul, uma coisa meio parecida como o Corinthians e o São Paulo caindo na final do Paulista? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Acredito, inclusive, que os dois passam. Eu também não, cara. Eu acho que na hora da decisão, a pressão e a responsabilidade aumentam, entendeu? E a consciência do jogador aumenta pelo significado da camisa e tudo mais. Ainda mais no caso do Grêmio, com o Renato no comando do time. Então, eu acho que na hora do vamos ver, né, os caras vão se ajeitar. Mas eu não sei se isso é retrato também já de uma projeção que os times da primeira divisão fazem no campeonato estadual como um laboratório mesmo, para pensar realmente, deixar para pensar o time de forma mais consistente no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, Libertadores, quem está na Libertadores e assim. Mas eu acho que não, acho que o Grêmio passa. Até para dar mais ingredientes, o Grêmio tem o Vina, o Grêmio tem o Ferreira, que não via jogando, esse aí joga, o Grêmio tem o Bitelo, e o Inter não perde ninguém, o Inter tem todos os jogadores à disposição, e até volta o alemão. Então, o Grêmio é que tem muitos problemas aí, se tiverem alguma dúvida em relação à escalação, para avalizar a opinião de vocês, mas eu não acredito. Talvez um tropece, mas dois tropeçar, aí é demais, né, Ale? A final do Paulista vai ser dia 2 de abril, as finais, né? 2 e 9 de abril, então não vai ter jogo na data FIFA. Pula, isso. E sobre o Gauchão, eu acho que a diferença técnica, né, do Inter para o seu adversário é menor do que é do Grêmio. Né? Acho que o Grêmio é mais time, vai jogar em casa também, né? O Inter também vai jogar em casa, a segunda, Caco? Também joga no Beira-Rio. Então tem essa vantagem, mas acho que a diferença para o Grêmio é maior, né? O Grêmio tem mais time, assim, que tem mais condição de reverter essa situação do que o Inter, me parece, hoje. Mas eu acho que, como o Caco disse, o Grêmio está muito desfalcado. E a desvantagem do Grêmio é significativa, né? Porque perdeu 2-1. Mas acho que passa também. Tem mais time, vai estar em casa. Arena lotada. Soares, a questão do pênalti é uma questão curiosa. Mas o Soares tem tanta personalidade, ele é tão experiente, tão vitorioso, craque de bola, que ele vai pegar a bola lá na tranquilidade, vai bater e vai fazer. E ele fez o gol do Grêmio, né? Ele errou, para fazer a analogia. Ele errou o pênalti, mas ele fez o gol. Então, né? Eu ia fazer essa analogia com o Atlético aqui. O Hulk perdeu o pênalti no primeiro jogo da semifinal, o Atlético perdeu 1-0 para o Atlético. E fez o gol depois na vitória. Só aqui, assim, na questão do pênalti, é só não deixar o Fagner bater. É diferente a situação do Fagner. O Fagner não vai bater mais. O Soares e o Hulk vão continuar batendo. E só aliás, completando, que bateu o pênalti, o goleiro defendeu e ele fez no rebote. Foi um susto, hein? Aquilo é a cara do Inter. O Inter é um time que quase chega e quando chega é meio assim, de rebote, numa bola meio... ainda não se afirmou. Mas desculpa, Saraiva, te interrompi aí. Não, eu acho que o Inter, assim, acho que tem um time inferior ao time do Grêmio, os colorados que me desculpem, mas acho que de uma forma tem um trabalho mais longo, fez um grande campeonato brasileiro na temporada passada, foi vice-campeão. Mas eu acho que, em termos de qualidade individual, eu acho que ainda o Inter é um time... E o Caxias é muito forte. Muito forte. E acho que o Inter passa, mas com sofrimento. Talvez um empate no Beira-Rio, pênalti, vamos ver. Agora, o Bob já me deu o gancho aí também para a gente voltar a falar do Mineiro. Tem mais um dado, o Caxias não perdeu nenhuma fora de casa. Pois é, você vê. Vamos ver, tá realmente aberto aí o Campeonato Gaúcho, né? Pelo menos as semifinais abertas. Bob, o Hulk de novo decisivo, né? Fala um pouquinho
da classificação do Galo e projeta para a gente aí, tem favorito aí, Atlético Mineiro e América Mineiro? Cara, não tem. Eu vou dizer por quê. Se você pegar individualmente, fizer ali um super trunfo, eu acho que o Atlético tem jogadores melhores, mais tarimbados, tecnicamente e tudo mais. Só que o Eduardo Cudê ainda não conseguiu achar um sistema eficiente para o Atlético jogar, né? O Caco sabe muito bem, ele tem uma certa obsessão por esse esquema com um volante, 3 meias, 2 atacantes, e o torcedor atleticano está muito acostumado a ver o time jogando com extremos o tempo todo, né? E ele afunila demais o jogo. Isso tira de alguns jogadores do Atlético uma mobilidade muito grande, né? E o Atlético não tem, assim, 2 laterais que têm... assim, são excelentes para fazer essa passagem da profundidade de jogo. Então o jogo do Atlético ele é muito afunilado e foi assim durante todo o campeonato. Embora ele tenha feito pelo menos 2 jogos, né, um deles contra o Milionários pela Libertadores, jogando com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes, mas sempre por dentro, né? Então eu acho que ele ainda não achou o melhor sistema e os jogos estão sendo decididos pelo Hulk. Aí o Hulk faz muita diferença, porque ele dá dinâmica, ele busca a bola no meio de campo, ele acha o espaço, né? A bola quando vem do fundo, ele vira o corpo, ele toma porrada, ele levanta, ele faz e acaba fazendo o gol e acabou decidindo e levando o Atlético a essa final. O América não, o América tem um time que o Wagner Mancini conseguiu fazer mais do que a soma das partes. Entende? É um time muito mais encaixado. Passou sem a menor dificuldade pelo Cruzeiro. Está invicto no campeonato. Vem jogando assim com uma fluência muito grande. Vai dizer assim, então o América chegou num degrau superior para o campeonato, para a Série A? Não, está no mesmo degrau, meio de tabela ali, mais um ano e tudo mais. Mas para o campeonato estadual, está com um time muito, muito bem arranjado. Então, eu acho que não tem favorito, não, mas o esquema de jogo do América está funcionando, está fluindo mais do que o esquema de jogo do Atlético nesse momento, né? Caco e Ali, querem dar um pitaco aí na final do Campeonato Mineiro? Os jogos devem ser no Mineirão, né, Bob? Os 2 jogos. Assim, acho que o América não vai abrir mão de mandar o jogo dele no Independência, né? Tem uma questão de datas aí, cara, que eu não sei exatamente qual é a data, mas acho que uma das datas das finais, o Mineirão vai estar bloqueado para um evento. Eu não sei se é no primeiro ou no segundo jogo. Vou apurar isso aqui um pouquinho daqui a pouco. Mas onde for o jogo também, mesmo se o Atlético mandar o seu jogo em Independência, né, o Atlético está muito acostumado a jogar em Independência, vira Caldeirão e tudo mais, não vai ser um grande problema, não. Eu acho que essa questão não vai interferir, mesmo que os jogos sejam na Independência, não. Só para falar 2 coisas, né? Primeiro, o Juninho do América é um jogador que me chama muita atenção, acho muito bom jogador, muito bom jogador mesmo, assim, o Juninho é o cara para mim, diria até do campeonato, assim, até mais que o Hulk, porque o Hulk a gente está acostumado a ver. E segundo, eu estava em Belo Horizonte, né, esse fim de semana, assisti ao jogo lá, e acho que foi pênalti do Everson. Eu acho que ele bateu no zagueiro. Eu também acho. Atlético de propósito. Ele abre a mão num movimento muito esquisito. Então, assim, acho que o Atlético foi prejudicado. Assim, não quero deixar aqui, né, nenhum mineiro atleticano bravo comigo, assim. Acho que o Atlético fez por merecer a conquista tal, de chegar à final, mas acho que esse lance o Atlético foi prejudicado. Assim, engraçado, porque o Roger Silva, né, que é o treinador do Atlético, virou na coletiva e disse assim, eu acho que não foi pênalti, acho que foi um movimento natural. Eu, particularmente, acho que não foi, eu estou dizendo, assim, na hora que eu vi o lance em tempo real, porque em tempo real é tudo muito rápido, o cara sai, dá um bico na bola e abre o braço, entendeu? Se você vê na câmera lenta, aí realmente dá a impressão de que o cara levantou e deixou o braço para bater na cabeça do adversário. Em tempo real, eu acho que não foi. Mas são opiniões divididas. Muita gente diz que não foi, inclusive o treinador do Atlético, e muita gente dizendo que foi. Se o técnico disse que não foi, o técnico do time teoricamente aí acabou prejudicado.
Não, mas não acabou, não. Eu acho que não acabou. A gente, tem lance que às vezes o jogador não entende a regra. Ele acha que tá valendo o que ele fez, e às vezes não vale. É complicado. E talvez ele não tenha visto tantas vezes como a gente viu. O lance do Palmeiras, do gol do Palmeiras... Não, tanto que, desculpa, Lê, tanto que foi tão controversa a história que, assim, o árbitro do VAR achou que foi pênalti, porque ele chamou o árbitro, e o árbitro de campo disse, não foi. Exato. E então, isso é uma realidade acontecer, né? Isso é uma realidade. Quando o VAR chama, o cara já vai, você vai dar pênalti, vai dar pênalti. É raríssimo, cara. Eu não me lembro qual foi a última vez. É difícil mudar, né? Antes dessa, obviamente, eu não me lembro qual foi a última vez de um árbitro que foi chamado para o VAR para um lance de pênalti, especialmente no Brasil, e disse assim, não concordo, vou manter minha decisão de campo. Fora do Brasil acontece bastante. Do cara matar no peito, não, o VAR acha uma coisa, mas eu não concordo, desculpa, eu fui olhar, mas eu não tô com vocês. Mas no Brasil, o cara quando vai, geralmente, os dois pênaltis pro Ipiranga, chamaram o VAR e o juiz confirmou. Só porque chamaram também, porque ele não viu, né? Aqui no lance do Palmeiras, Caco, Bob e Saraiva, né, no gol do Palmeiras, o Gustavo Gomes, ele sobe no zagueiro do Ituano, a bola cai, o zagueiro do Ituano que disputou a bola com o Gustavo Gomes bate na bola, bate errado na bola, acaba fazendo uma assistência para o Murilo fazer o gol do Palmeiras. No ângulo que está na transmissão, para mim, o Gustavo Gomes se apoia. Aí tem uma câmera de celular da arquibancada mostrando que o Gustavo Gomes não se apoia. Aí, só que é um ângulo que o VAR não tem. Que o VAR não tem. Cara, é muito, muito louco, assim. Bom, enfim, o VAR nem chamou o árbitro pro lance. Né? O árbitro, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, nem foi ver o lance no vídeo. Mas eu não sei dizer para você se foi pênalti ou não foi. Eu vejo uma câmera e falo assim, se apoiou. Eu vejo de novo e falo assim, ele tava segurando o cara pro cara não vir em cima dele, sabe? É um lance muito difícil. Enfim. Tem alguns assim que a gente pode condenar a capacidade do árbitro. Outros... Até pelo fato da gente ter essa discussão toda e dizer assim, cara, o cara tem que decidir muito rápido e nem vendo a imagem ele conseguiu, né? Então, tá tudo bem. Nesse caso tá absolvido. Quando numa linha de 4 tu tem divergência e não tem unanimidade, é porque dá para, né, o árbitro dá para ser isentado de alguma responsabilidade do erro. Agora, se fosse unanimidade aqui, todos os comentaristas de arbitragem, todos os comentaristas de futebol e o próprio técnico, que nesse caso, por isso que eu digo, aí acaba um pouco a discussão em relação ao erro do árbitro. Não que eu não concorde, eu também acho que foi. Mas acaba um pouco a discussão, dá uma inocentada no árbitro, porque se ele foi para um lado ou para o outro, qualquer decisão era uma questão de critério. O que me incomoda é a mudança de critério. Essa coisa da mão, tem uma mão que é de um jeito, aí num jogo dá aquele pênalti. Aí uma semana depois tem um lance igual e aquele não dá, e tem gente dando um discurso comentando este lance não é pênalti por isso, mas ele é igual a outra semana anterior. E por que aquele foi e esse não foi? Essa coisa do critério é que me incomoda. Por isso que eu não gosto de entrar muito na discussão muito específica, eu deixo para os especialistas de arbitragem, porque tem um curso de algumas coisas que eu ainda não entendi em arbitragem. Olha aqui, Ali. E a treta lá no São Paulo, ali, já é um assunto da semana passada, mas continua quente, não é? Depois da eliminação nas quartas, eliminação do São Paulo nas quartas, na coletiva o Rogério foi perguntado por que não estava aproveitando o Marcos Paulo, né? O atacante Marcos Paulo, começou no Fluminense, e disse que ele está com uma intensidade menor do que os outros. Aí o Marcos Paulo fez um post e o Rogério entendeu aquilo como uma direta, nem indireta, né? E aí, na representação, quarta-feira, deu uma bronca no Marcos Paulo na frente de todo o grupo. Conta mais aí, ele já esfriou o assunto aí? Exatamente. O grupo se voltou contra o Rogério, né? O Rogério cobrou o Marcos Paulo sobre a postagem, né? Achando que tinha sido uma direta. O Marcos Paulo falou assim, não, era sobre uma música que eu tinha postado e tal. Desculpa se parecia tal coisa. Mas o que chegou pra gente aqui como fontes e tal, é que rolou uma mão no peito. Você fez isso, plau, no peito. E essa atitude, né, de ir para cima do jogador teria revoltado os outros companheiros de grupo. Esses companheiros foram até a diretoria do São Paulo reclamar do Rogério para pedir a saída dele, provavelmente. Bom, panos passados, técnico fica, Marcos Paulo fica, tudo segue, ninguém sai do clube.
Agora, cara, se a gente aqui em quatro, tomar uma atitude dessa assim, e se ninguém concordar realmente, vai dar ruim. É um elenco muito grande, é um grupo muito grande, cara. Então eu acho que o Rogério perdeu o grupo. De alguma forma ele vai ter que muito recuperar perigoso. isso. Exatamente, para o Campeonato Brasileiro. É só pegar histórico recente do São Paulo com o Fernando Diniz, quando ele briga com o Tietê. Esse é o perninha, cara, perdeu o grupo ali, que ficou ruim, expôs o jogador. Jogador, cara, só para você ter uma ideia, jogador, quando o time perde e a assessoria de imprensa coloca uma foto do jogador para ilustrar, o time perdeu, e aparece um jogador específico, esse jogador vai reclamar que a foto dele saiu. Jogador é um menino mimado. Ele não aceita reclamação, ele não aceita crítica, não aceita cobrança. Ainda mais a gente está falando de gerações diferentes, né? A gente é de uma geração, e essa geração de jogadores mais novos são de outra, e, cara, a postura é outra. A forma de comandá-los tem que ser outra, tem que ser diferente. Então, nesse momento, eu vejo um São Paulo bem com dificuldades para iniciar o Campeonato Brasileiro, por questão de grupo, por ter o técnico meio que um grupo rachado com o treinador. E isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Os jogadores não vão fazer determinadas coisas que o treinador mandar. Só se tiver uma reviravolta. Só se a conversa para passar os panos foi muito boa. E eu não estou sabendo disso. Eu acho que isso vai render ainda muito no Campeonato Brasileiro. Isso vale uma máxima... Só para lembrar, para passar a bola com uma pergunta para vocês, eu lembro que na primeira passagem do Rogério pelo São Paulo também houve algum problema no vestiário, um quadro, uma prancheta que ele teria jogado, acho que foi no Cícero, eu não lembro. Aliás, se você lembrar, fala aí. Mas, enfim, essa personalidade do Rogério, Bob e Caco, pode prejudicar a carreira dele como treinador? Pois é isso que eu ia falar. Tem algumas coisas de liderança. Desculpa, Bob, quer falar? Não, vai nessa. Tá, não, é só para pegar o ponto da questão da liderança. Tem uma coisa em liderança que vale em qualquer área. Se tu vai chamar a atenção de alguém, tu não vai dar como se é verdade a informação, mas é uma informação quente do Ale, que tá todo mundo falando, tu não vai chamar a atenção na frente de todo mundo, ainda mais com uma mão no peito. Tu chama numa sala e conversa, cara, o que foi aquela postagem, coisa e tal, assim. O elogio, que é o que faz o Abel Ferreira, que ele é todo, ele é enérgico, o elogio é público. Na frente de todo mundo, tu elogia o time que tá bem. E a chamada é numa sala fechada, escura, que seja, uma mijada, que se diga, né, que a gente fala, mas dentro de uma sala, só vocês dois lá, o técnico e o jogador. Ninguém pode ouvir aquilo ali, ele não tem que ser humilhado na frente do grupo. Isso vale para qualquer questão de liderança. E eu lembro, Bob, que o Rogério teve um episódio, aquela coisa do analista de desempenho também no Flamengo. Então eu não sei se ele não tem alguma coisa na parte de gestão, de liderança, nesse aspecto, não como líder capitão, que ele foi maravilhoso, mas de lidar com as pessoas que talvez ele precise trabalhar um pouco melhor para não se perder em algumas oportunidades que tem tido em grandes clubes como o Flamengo, que acabou saindo, e o São Paulo, que agora está tendo uma estabilidade, Bob. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o Rogério, ele foi forjado num tempo em que as coisas eram mais simples, não tinha tanto mimimi, entendeu? Acho que os caras estão muito milindrados com qualquer coisa. Quantas vezes nós já tomamos esporro de chefe? Desculpa, Bob. Quando ele vai reclamar de uma postagem, não é o mimimi dele? Não é uma milindragem dele? Não. Eu acho o seguinte, independentemente da questão da postagem, que aí uma outra discussão, né? Porque, assim, eu acho que se o cara tem alguma... na verdade, converge para a mesma coisa. Se você tem alguma coisa para falar pro seu chefe, senta na mesa dele e fala com ele, velho. Isso. Entendeu? Olha aqui, isso assim, assado. E escuta dele. Quantas vezes, né? A gente já tomou esporro de chefe e disse assim, não é assim que faz, tá errado e não sei o quê. Você fala, beleza, vou pra rua e vou fazer de novo do jeito certo e aprender. Mas a gente aprendeu a fazer assim, cara. Entendeu? Eu acho que a gente tá convivendo ou tá percebendo uma geração de jogadores que tem eles são muito melindrados, assim, se falar um pouquinho mais alto, o cara gritou comigo. Aliás, jogadores não, profissionais de uma forma geral, entendeu?
Gritou comigo, Mas falou assim questão da geração, comigo e Mas tal. só para fazer uma ressalva e corrigir, eu ia dizer que eu não queria me alongar, que em alguns momentos é que o Ale pegou o ponto. Isso é uma coisa muito individual dos dois, por isso que eu digo, isso é numa sala. Claro. Agora, tem momentos que tu vai gritar, que todo mundo vai gritar com o cara. Tipo assim, um zagueiro faz uma cagada, faz uma bobagem na zaga. Não é só o técnico que vai gritar, o centroavante, o capitão, todo mundo, porra, cara, não faz isso. É diferente, né, do que esse Veja caso bem. que é individualizado. Aí é É. uma coisa muito do melindre do próprio Rogério Ceni, que também se sentiu meio assim com uma postagem. Ele, como técnico, podia passar por cima disso, né? Não Então, sei. só para deixar claro, assim, é claro que eu não estou dizendo aqui que, não tem problema nenhum você ser agressivo, não, muito pelo contrário. O que eu defendo é dar a dimensão correta para as coisas, entendeu? Olha, se não gostou que uma coisa que o seu patrão fez, seu chefe fez, se achou que ele não está certo, senta lá e bota os seus argumentos na mesa. E se ele tiver argumentos para te convencer de que aquele jeito que ele acha que é melhor, tenta aprender com aquilo e fazer o melhor, cara, que aí só vai crescer com isso, entendeu? Eu vejo isso de uma forma bem estranha hoje em dia, assim, as pessoas não têm muita paciência para ouvir ou filtrar quando alguma coisa vai ser benéfica no desenvolvimento da carreira dele, e quando ele simplesmente tem que fazer o ouvido, né? Dizer, tá bom, beleza, entrou aqui, saiu aqui, porque não faz diferença e segue a vida. Mas eu acho, só para completar, eu vou passar a bola por ali para a gente falar do Corinthians também, que teve também dias tumultuados. Mão no peito não pode. Não. Jogador, não. E jogador também fazer postagem passando mensagem, ninguém é otário, né? Não Dando foi recadinho, isso, claro que foi. né? Claro que foi. Então, é errado o jogador fazer postagem, mas é errado o técnico meter a mão no peito do jogador. Agora, realmente, essa geração é assessor, 2 assessores, é empresário, é isso, é aquilo, todo mundo buzinando no ouvido do cara, entendeu? Muito chato. Ô, Ale, vem cá, cara, e negócio de invasão aí no CT do Corinthians, né? Nenhuma novidade. Na sexta-feira, um grupo de torcedores foi até o CT do Corinthians, que não é perto, é bem afastado, perto do aeroporto de Guarulhos, no Parque Ecológico. Fizeram um corte no alambrado de uma grade de proteção, entraram e invadiram o treino. Os jogadores estavam treinando junto com a comissão técnica e foram conversar com o Fernando Lázaro, com alguns jogadores, e eles pediam principalmente a saída do Roberto de Andrade, que é diretor de futebol do Corinthians, que já foi presidente do clube, é um homem forte do futebol e apoiado pelo Duílio Monteiro Alves, que é o atual presidente. Aliás, eles trocaram, né, de posto, né? O Duílio já foi diretor e agora é o presidente. Cara, eu não sei nem dizer por que eles não gostam do Roberto de Andrade, assim, honestamente, assim, porque para mim quem põe mais a mão na massa é o Alessandro. É o Alessandro, que é o gerente de futebol, que tá ali na contratação e tal. O Roberto de Andrade é um cara deles ali, sabe? Tá ali junto, tal, deve trocar uma ideia, né? Passar alguma experiência e tal. Mas acho que não é um cara que decide as coisas sozinho. Mas enfim, a torcida pegou birra dele. E não é a primeira vez que estão pedindo. Roberto de Andrade colocou o cargo à disposição. Se o presidente quiser que eu saia, eu saio. Foi ele que me colocou, não foi o torcedor. E o Duílio vai mantê-lo no cargo, vai continuar no cargo. Então, e aquele negócio, aquela cobrança, sabe? Tipo, o Corinthians vai demorar, o Corinthians vai jogar na Libertadores agora. Essa cobrança não faz nenhum sentido agora, não vai surtir efeito nenhum. Sabe aquele negócio de invadir os caras ganham no domingo? Nem isso vai ter. Que é uma besteira, né? Que é uma besteira. Pô, imagina, eu não gostei do meu dentista. Pô, aqui caiu minha obturação, você vai invadir a sala do dentista na hora que estiver tentando outra pessoa para reclamar. Cara, é um negócio sem noção, assim. Mas, enfim, é uma coisa comum no futebol brasileiro, que parece que não passa, né? A gente fala, pô, não tem mais o que fazer, reclama no estádio, vai lá e xinga no estádio, faz sua catarse no estádio. Mas sabe por que não passa, Lê? É porque muitas vezes tem a conivência dos dirigentes. Eu ia só completar isso, porque o Corinthians ele tem o costume de abrir as portas do CT para receber a torcida organizada, para discutir alguns momentos quando o time está ruim. Exatamente, mano. Deu liberdade, os caras vão lá toda hora, até quando eles não querem. É isso. Pois é a relação promíscua, né? Então, quando você dá essa abertura, os caras se sentem
no direito de invadir o CT. Ano passado ameaçaram Cássio, ameaçaram Fagner, agora pedem a saída de um dirigente, quer dizer, é uma loucura. Impediram a contratação do Rodrigo Santana, né, como auxiliar técnico, enfim, eu acho que assim, se é uma política de gestão do Corinthians, então que ela fique clara. A política de gestão do Corinthians é ouvir a torcida organizada, é ouvir o torcedor. Ok, então os caras têm um voto lá, beleza. Mas é que fica um negócio meio velado, assim, né? Os caras falam assim, não, torcedor não tem nenhuma ingerência sobre isso, não sei o quê. Mas no final das contas, eles têm sim. Né? Porque a diretoria, ela cede às pressões da torcida. E aqui em Florianópolis, que um torcedor invadiu o campo e deu um soco no goleiro do Figueirense, Gabriel Gasparotto. Um absurdo isso. Inclusive o clube pode ser punido por isso, porque foi no seu estádio. Cara, né? tem uns o negócios Scarpelli é uma coisa absurda, a imagem tá correndo aí, a gente nem vai botar, porque nem vale a pena. É um absurdo esse tipo de coisa que tem acontecido, é o destaque negativo que eu trago do Sul, não podia deixar de passar isso, porque tem que ser punido. Eu não encontrei o nome aqui do torcedor para ser identificado e detido e preso, punido por isso aí. Então, mas olha aqui, eu acho que mesmo que se saiba, a gente nem devia falar o nome do cara, porque no final das contas, o que ele quer é isso. Ele quer chegar lá no grupinho dele e falar, olha o que eu fiz, entrei lá e dei um soco no cara e tal, não sei o quê, e fiz não sei o quê, aparecer na televisão e tudo mais, e os 15 minutos dele de fama baseados nisso, entendeu? Eu acho que a hora que a gente parar de fazer highlights nesse tipo de comportamento, como faz a FIFA, por exemplo, que alguém invade o campo, a FIFA corta a imagem, não mostra o cara, não mostra outra coisa e tal, até que a situação esteja sob controle. Porque essas pessoas querem visibilidade, né? Querem surfar na onda. Isso desde que o mundo é mundo. Só voltar um pouquinho na questão do comportamento, né, de direção e torcida. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela foi muito cobrada, está sendo cobrada pela torcida que não contratou ninguém e tal. E começaram a pedir para que ela saia, né? Que o Palmeiras não é brincadeira dela, começaram a conectar. Sabe o que ela falou? Ela falou assim: olha, a função da torcida é torcer, ela pode até reclamar, mas eu não vou sair porque eles querem. Se eles querem que eu saia, entrem no clube, virem sócios, virem conselheiros, votem e participem das decisões do clube. E já existe em muitos clubes aqui de São Paulo, imagino que no Rio também seja assim, em Minas e também no Rio Grande do Sul, integrantes de torcida dentro do clube já. Claro. Tem. Com certeza. Enfim, então ela falou assim, quer fazer? Pode fazer, mas faça do jeito certo. Né? Ou então faça como algumas pessoas estão fazendo no Brasil, assim, em outros lugares do mundo. Compre o time. Pronto, faça o que quiser. Né? Meus amigos, acréscimos, subiu a plaquinha. Alguma consideração final? Só lembrando que a gente volta segunda-feira da semana eu não podia. Fala. Eu não podia deixar de dar um voto de valorizar o Eric, que marcou 2 gols de pênalti pro Ipiranga depois num jogo contra o Suárez, que fez o seu gol, claro, sua marca, mas uma semana que o Suárez errou 2 pênaltis. O destaque é o Eric no futebol gaúcho, fazendo 2 gols contra o Grêmio pelo Ipiranga de pênalti, 1 em cada canto contra o Adriel, que é um grande goleiro. Esse é o meu destaque aí. O meu destaque é o trabalho do Wagner Mancini, que está fazendo realmente um trabalho muito bom com os poucos recursos que tem no América. E vamos esperar 2 semanas para ver a final do campeonato estadual e depois vem o Brasileirão. E aqui é a obrigação do Palmeiras vencer o Campeonato Paulista por ser o time mais estruturado, mais forte, mais organizado, mais equipe e que tem o melhor técnico. E lembrando sempre, né, a questão do favoritismo é até a bola rolar. Né? A bola rolou, daí pode mudar tudo, mas até a bola rolar, o Palmeiras é muito favorito para ser campeão paulista de novo. No Rio, o destaque é mais um Fla-Flu decidindo o Carioca. Acho que o Fluminense chega mais embalado pela forma de classificação à decisão do campeonato. E destaque para o Cano, em tarde de Haaland, né? O norueguês do City. Estão brincando aqui que o Cano é melhor que o Haaland. Será que é? Vamos ver.
Mas é isso, pessoal. Obrigado aí, Alê. Muito bem-vindo mais uma vez. Bob, um abraço. Caco, um abraço. Tamo junto. E a gente volta, então, na segunda-feira da semana que vem. Importante você se inscrever no canal, no YouTube e em todas as... ou nas maiores plataformas digitais de áudio e vídeo. Na semana que vem, então, a gente volta, vai falar do segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Paulista, aí o endereço, ó, Saraiva. Tá aí o endereço, ó, youtube.com/linha4. Paulista, Carioca e Mineiro respeitam a data FIFA, mas a gente vai ter, então, a sequência do Gaúcho, vai ter o jogo da seleção brasileira contra a seleção de Marrocos para falar também. Claro que vamos pensar em muitos temas. Pessoal, linha de 4, um abraço, hein? Um abraço, pessoal. Obrigado, hein? Até a próxima. Até a próxima, até segunda.